E aí, farináceos! Bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. E hoje a gente tem um convidado especial. A gente tem o Alan aqui da Guilda do Porco Gordo. E aí, Alan, E beleza? aí, só alegria, mano. Aqui a gente mostrando por esse chiqueiro aqui o que que é real aqui dos cavaleiros, entendeu? Então a gente até puxa um gancho aí pro assunto de hoje. O que a gente vai falar, Luves Cleverson? Então, como você mesmo, na verdade, me chamou a atenção, acabou de estrear uma. É um reboot, na verdade. É um reboot, né? É um remake, é um remake. É um remake. Com cara de reboot. Exatamente, com cara de reboot. E eu sou um cara que nós três aqui somos amigos de infância. Eu gosto bastante de Cavaleiros do Zodíaco, mas o anime não é muito o meu mundo. Então a gente trouxe um expert, não apenas de anime, mas de Cavaleiros do Zodíaco especificamente, né? Porque o Alan é um cara que manja muito. E eu quero que vocês aí falem mais sobre essa nova versão do Cavaleiros do Zodíaco que eu assisti agora há pouco. Eu achei interessante, eu gostei, mas eu quero saber de vocês aí. Então acho que antes da gente começar a entrar no detalhe, em uma palavra, o que você achou? Você gostou, né, Luciano? Eu gostei, cara. Eu achei interessante. Faz muito tempo, diferentemente aí de vocês, principalmente do Alan, faz muito tempo que eu não via nada de Cavaleiros do Zodíaco. Então, eles foram citando nomes, a história foi me remetendo a algumas coisas da versão original, eu fui lembrando. E assim, até me surpreendi. Eu gostei de algumas coisas que eles fizeram, dessa ideia de dar uma rejuvenescida, de colocar coisas do mundo atual, vamos dizer assim, de tudo que se passa hoje em dia. Então, assim, num geral, eu gostei. E você, Alan, o que você achou aí desse novo Cavaleiro do Zodíaco? Eu achei foda, pena que eu não sou o público-alvo do desenho. Mas é isso. Eu diria assim, eu não gostei e se o Kurumada tivesse morto, eu acho que ele ia estar se revirando no caixão. Então, há controvérsias. Assim, pelo que eu assisti, pelo que eu já li sobre críticas e tal também, eu acho que é legal você considerar que você tem um olhar da experiência que você teve, da experiência que todo brasileiro teve, porque é legal a gente ter em mente que a gente é uma geração ACDC, antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Então, você precisa meio que desapegar do seu conceito de saga clássica, Lost Canvas, filmes e tal, de todas as referências que você viu, e abrir mão para você conseguir assistir esse desenho tranquilamente, porque ele não é feito pra gente. Ele é feito pra criançada mesmo, e ele é feito de uma forma superficial e ocidentalizada. Ele não é pensando no pessoal do Oriente. Tanto é que a história tá completamente diferente. Então, isso que deixa a gente meio assustado, assim. Eu acho que até agregando no que você falou, não é ocidentalizada, é americanizada, né? Porque o Cavaleiro do Zodíaco ele fez muito mais sucesso em Portugal, Brasil, França, antes dele ter feito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. E nos Estados Unidos e no Canadá eles até na época fizeram o reboot lá, porque antigamente chamava Saint Seiya, aí eles mudaram to Knights of the Zodiac e teve um push grande nos Estados Unidos até que começou a fazer sucesso. Mas eu vejo que o Netflix está fazendo isso, que é a mesma coisa que eles fizeram, por exemplo, com Death Note. Eles pegam um negócio que é japonês, que tem um conceito, que tem uma história, que tem um background, e eles americanizam. E isso é uma coisa que eu particularmente não gosto, e eu acho que ele tira essa sensação que você tem do desenho. Tudo bem, eu entendo o que você está falando, é um público americano de 15 anos, 10 anos para menos. Mas eles estão usando aquela mesma formulinha Ben 10 Marvel, e isso não é o que eu espero de um Cavaleiro Zodíaco. E acho que é isso que me chateia, entendeu? Sim, não é justo. É exatamente o que chateia todo mundo, né? Que gosta de Cavaleiros, porque a gente quer ver sangue, a gente quer ver brutalidade, cabeça rolando. E esse desenho não vai ter, e não vai ter tão cedo. Ele pode até ter aqueles elementos lá que compõem toda a história clássica deles lá, mas, não tem profundidade e não tem aquela emoção, assim, do personagem tá quase morrendo ali porque tá sangrando o corpo inteiro e você fala, caramba, mano, meu personagem favorito tá morrendo. Isso não acontece e, você não sente emoção no desenho inteiro. Infelizmente, é isso. Mas é Cavaleiros.
talvez a gente poderia ir um pouco para os pontos negativos e depois a gente faz os pontos positivos e dá uma fechada no que a gente acha. Então, se eu começar com a minha crítica, vou dar o meu ranking aqui. Eu acho que, primeiro, uma coisa que eu não gostei foi a parte do CGI, que eu achei que o CGI ficou tipo jogo de videogame de PlayStation 2 e eu gostava muito do 2D do Cavaleiro do Zodíaco. O que você acha, Alan? Então, eu achei que me surpreendeu, porque até mesmo porque a animação do trailer foi diferente da animação da série mesmo. Se você for ver parte de textura, tudo nos trailers não aparecia, e quando você for assistir, você já vê brilho lá na armadura de ouro, que realmente parece metal e tal. Então eu achei bem trabalhada assim, a parte do layout dos personagens e tal. Porém, é uma animação que você tá na cara que é barato, entendeu? Os caras não investiram nisso, tipo, o Yoga lá entra no mar lá pra ver a mãe dele e o cabelo dele não mexe, entendeu? Tipo, é meio triste isso. Você fica assim, mano, por que vocês fizeram desse jeito? Mas você vê, eles queriam fazer uma produção barata e trabalhar um mercado novo, o mercado da criançada, e ver e pescar o peixe, entendeu? Jogar pra ver, testar a sorte ali, ver se a coisa vai pegar. Mas eu acho válido porque a gente tinha uma animação muito antiga dos Cavaleiros do Zodíaco, mesmo em 2D. Era, assim, por mais que a gente tinha uma profundidade de história maior e tal, mas se você vai assistir hoje a saga clássica, você vai ver que é muito trash, assim, a qualidade do desenho. É aquela coisa, eles não têm cena de luta mesmo, eles têm um movimento lá de soco e a tela piscando no fundo. Que é muito ruim, assim. A gente gostava porque a gente era criança. Mas se você colocar isso hoje pra essa geração, não vai vingar. Então, assim, a animação evoluiu. Só que não é satisfatória porque a gente quer algo, tipo, o nível, sei lá, o filme que lançaram, A Lenda dos Cavaleiros, a animação tá bonita, só que não tem ainda a profundidade de roteiro que a gente quer. E esse tipo de movimentação que você comenta de uma cena de luta, onde antigamente eu entendo o que você está falando, por mais que na nossa cabeça talvez seja um negócio ultra realista, era muito bonito, mas se você for ver hoje ali, era bem atrasadão, sei lá, pra época até era super válido. Mas você acha que isso acontecia também nas outras histórias, assim, nas que aconteceram nas outras versões, assim? Teve Poseidon, né? Que mais que teve, André, que a gente tava falando? Hades, e depois teve Elísios. E as animações foram evoluindo, a movimentação dos personagens e tal começou a evoluir dentro do 2D. E agradou, ficou bem bonito. Mas ainda assim precisa de evolução. Hoje a gente tem, sei lá, até mesmo o Death Note aí que você citou, tem uma animação do caralho, assim, eles misturam muitas texturas com camadas de animação e tal, que fica bem legal. E eles poderiam ter trabalhado uma série desse jeito, mas eles optaram por uma qualidade barata. Eu acho que a animação, ela nem precisa ser a animação perfeita se a história for uma história legal. Mas se a gente falar de animação, você pegar lá o Golden Soul ou até você pegar o Lost Canvas, eu sei que o Lost Canvas não segue lá a linha original do Cavaleiros e tal, mas é uma animação boa que me agrada. Por exemplo, o Lost Canvas eu já tinha assistido há muito tempo atrás, agora eles lançaram no Netflix, eu revi. E a animação me agrada, a história me agrada, tudo me agrada. Então, quando eu penso em Cavaleiros, eu pensava, tipo, sabe quando eles fizeram o remake do Dragon Ball, que eles fizeram o Dragon Ball Super, né? Ele simplesmente a animação dá uma melhoradinha e eles deram uma limpada naqueles monte de filler da história para deixar a história mais direta. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver com Cavaleiros, não perdendo a essência. Porque o que é o negócio do Cavaleiros? Qual que é a diferença do Cavaleiros de todos os outros animes, ou a maioria dos animes atuais? É a dramatização, é o drama que tem. É uma luta que dura 2 episódios, com o cara ali conversando um com o outro, e aquele psicológico, e o cara é o mais foda do mundo, eu nunca vou destruir ele, não sei o que, o poder dele. Aí você pega e coloca lá um cavaleiro que joga raio pela mão e destrói helicóptero. Tipo, é um negócio que pra mim não faz sentido. Eles estão tentando pegar uma fórmula ou uma receita que foi usada em outros tipos de desenho
e aplicar em vez deles terem a originalidade deles. Então acho que eles estão perdendo as coisas principais. Tudo bem, o sangue, a violência, eu entendo que no mundo atual não faz tanto sentido mais, mas toda a dramatização, o conceito da história. Então, voltando no meu ranking aqui, você pegar, por exemplo, o cara lá, ele treinou para ele crescer o cosmos dele, e daí ele tem um poder de cavaleiro, aí você pega uma história que o Seiya já nasce, ele já é um X-Men e ele tem poder, e ele joga rainho pela mão. Tipo, não... Pra mim, eles estão tentando simplesmente copiar uma coisa que dá certo em outros desenhos e aplicar nos cavaleiros, e isso é o que eu acho que me desagrada muito. Ele perdeu a originalidade total. Ele só tá ali seguindo o que é Cavaleiro de Armadura, defendendo Atena. Ponto. É e não é, entendeu? Porque assim, o que você está falando está muito correto. Eles estão com uma cara tão americanizada, tão ocidental, assim, que tá com uma cara de Marvel, de X-Men, assim. Ele não teve que treinar para despertar o cosmo. Ele, tipo, simplesmente tá adolescente ali e, tipo, a coisa aconteceu. E em anime, em qualquer desenho japonês, animação japonesa, o que vale é o esforço, entendeu? Eles têm uma cultura de disciplina, de você treinar, tal, se exaurir e conseguir alguma coisa. E nesse desenho você vê que não tem já essa pegada, que é a essência dos cavaleiros é isso, assim, tipo, é honra, persistência e amizade, entendeu? Tipo, eles fazem amizade em um capítulo, tipo, sendo que eles nem se conheciam. A persistência deles está em proteger uma deusa que, tipo, não ficou claro por que ela é tão importante. Então, ficou uma coisa, assim, meio vaga, superficial, na verdade. Só que aí você tem que entender que não é pra nossa idade. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando a gente assistiu quando a gente é criança, a gente tava vendo sanguinolência, uma trama, assim, de traição atrás de traição, de uma deusa que era importante, mas teve que sair fugida do santuário, porque senão ia ser morta. Então, esse peso, essa dramaticidade aí que você falou que você queria ver, eu também quero ver, mas eles escolheram esse caminho. E eu acho bacana ter a série, porque quer dizer que eles estão apostando ainda nessa franquia, nos Cavaleiros, para desenvolver alguma coisa. A gente não sabe o quê. O que eu sei é que pro ano que vem eles estão estudando de fazer um live action. Eles devem estar até desenvolvendo já deve estar nos finalmente. Deve ser nível Power Ranger, entendeu? Mas só de ser cavaleiro já dá uma emoção. Você fala, nossa, eu quero ver como é que vai ser essa porcaria, entendeu? Deve ser um negócio da hora. Então eu acho que, assim, é legal a gente ser crítico, porque a gente quer ver essência, quer ver história, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo a gente tem que deixar a coisa fluir, entendeu? Porque senão a gente vai boicotar qualquer projeto que for surgindo de Cavaleiros, entendeu? Então eu acho que é legal ter essas medidas aí. Você falou de drama, eu achei um negócio muito legal, assim. Eu tava vendo umas notícias retardadas, assim, que eu gosto de ficar pesquisando sobre teoria da conspiração e tal. E eu vi que quando o Sensei estava no auge aqui nos anos 90, aconteceram uns casos de histeria, assim, tipo, aconteceu no Pernambuco lá, 2 meninas que fugiram de casa porque falaram que queria ver Atena, queria ir pra Grécia, não sei o que, né? E aí os caras ligaram lá na manchete, lá, tipo, reclamando, o que vocês fizeram com as nossas crianças, não sei o que. Muito bizarro, assim. Aí teve outra que era tipo assim, mas isso é legal, assim, porque você vê que, tipo, era um desenho que mobilizava a galera, entendeu? Porque você tinha aquela coisa, a gente tem que vencer nossos medos, a gente tem que ter coragem, tá? Tem que enfrentar, sei lá, nossos pais e tal, né? Muito louco. E teve um outro caso também de um grupo de meninas que elas se chamavam pelos nomes dos cavaleiros, eram os apelidos dela, era Yoga, Shiryu, não sei o quê. E o que aconteceu? O pai de uma das meninas não deixava elas assistirem o desenho. E aí elas meio que fugiram de casa juntas, porque o desenho falava muito de você estar junto dos seus amigos, de você aprender com seus erros lá e crescer e um ajudar o outro, e elas fugiram juntas. Então esse tipo, é um caso problemático, mas ele foi o primeiro desenho que mobilizou a galera. Eu lembro que na nossa escola
era quando tinha mais briga, quando tinha essa época forte dos cavaleiros, porque o pessoal queria soltar poder nos outros, queria dar na cara, e era muito louco isso. Se você for ver, analisar isso friamente, se você pegar um He-Man, ou os desenhos, sei lá, da Hanna-Barbera que tinha na época, você tinha desenhos bacanas, com histórias legais, mas eles não mobilizavam ninguém, você não se identificava com os personagens, você não queria ser o Tom e Jerry. Você queria ser o Seiya, você queria ser o Shiryu, o Ikki lá e sair metendo a porrada em todo mundo. E eu acho que essa pegada do anime é muito da hora, assim, é muito saudável assim, pra você se identificar e identificar que você não é perfeito, que você tem defeitos e que você precisa melhorar. Eu acho isso muito foda, assim. Era a imaginação da criançada, né? Eu lembro, eu e mais dois amigos, só não vou mencionar o nome porque não pedi autorização deles, mas quando a gente era pequeno, a gente tinha duas caixas de papelão com armaduras que a gente tinha feito de papel alumínio e com uma corda assim, e a gente andava com isso nas costas e era a nossa tarde de Cavaleiro Zodíaco. Você entrava naquele mundo, era como se você estivesse jogando um live action de RPG lá e vivendo aquilo. E que nem o Alan falou na escola, eu estudei na mesma escola que o Alan, mas ele tava uma série a mais, mas era isso que acontecia mesmo. E tinha a zoeira também, né? Ah, o cara ali é do Cavaleiro de Sagitário. Ah, então você vai brincar aí morto no chão, porque o Sagitário morreu. Ah, não, mas aí o Seiya vira o Sagitário. Ah, mas ele é o Seiya, você não é o Seiya, você é o Sagitário. E zoar, né? Zoava muito, né? Então, tipo, o cara era o Peixes. Ah, qual que é o poder que ele tem? Ah, rosa piranha. Ah, ele vai jogar rosa piranha nele. Tipo, tinha toda essa zoeira que era divertido, né? Então acho que é que nem você falou, foi uma coisa que virou uma realidade da criançada na época, né? Todo mundo vivia pra isso. Tanto que você gosta até hoje, eu gosto até hoje. Eu tenho todos os mangás original do Cavaleiros, né, em português. Eu tenho todos os DVDs em casa. Eu não trouxe para Nova Zelândia, estão na casa da minha sogra, mas ainda pretendo trazer com as caixinhas de ferro original, tudo. Tive bonequinho na época. É uma coisa que virou cultura, né, Alan? Acho que é isso que é o legal, né? Sim, sim. E essa coisa do Cavaleiros, ele realmente virou, fora a histeria, ele virou uma mobilização, assim, ele que trouxe a cultura do anime aqui pro Brasil. Se não tivesse Cavaleiros, a gente ia continuar assistindo Hanna-Barbera pra sempre, assim. Não haveria Dragon Ball e tantos outros que vieram depois, né? Que fizeram um puta sucesso aqui. Não sei se você lembra, Luciano, depois de Cavaleiros, chegou com força Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. E o Oliver Tsubasa lá, qual que era o nome? Super Campeões. Samurai Warriors também, não é? Samurai Warriors, Samurai X, que é o Rurouni Kenshin. Muito louco. Aí teve o desenho do Akira, que virou uma febre na época também. Sim. O Akira, na real, ele que preparou a gente. Ele foi lançado muito antes e ele que meio que preparou a gente pra assistir Cavaleiros. Porque através dele fez tanto barulho esse filme que o pessoal começou a gostar de desenho japonês. Aí a Manchete veio com tudo, com Cavaleiros, e aí cativou a galera. Mas foi legal que depois da época dos Cavaleiros, que eu não sei se você lembra, a Manchete primeiro ela tinha comprado Cavaleiros, eu acho que até a Casa de Leão, e daí acabava e começava de novo. A repetir. Que era um inferno. Nossa, você era horrível. lá e você nunca sabia quando ia sair o próximo, porque a bosta da Manchete não tinha comprado. Até a gente zoava lá quem era de Leão, falava, por culpa sua não vai continuar as casas. Até lembro da zoeira, que era legal. Mas daí o que eu ia dizer é assim, que nessa época o Akira veio com mais força, porque quem não conhecia começou a conhecer, né? Porque o pessoal que já assistia Cavaleiros, alguns conheciam Akira. E ninguém conhecia muitas outras coisas. Então o Akira veio com força. E daí até lembro que a gente tinha um grupinho na época, Alan, que a gente jogava RPG e tal. E daí o pessoal começou a apresentar outras coisas. Tinha lá a Megami-sama lá, como que é o nome? Inuyasha. Tinha... Não, o Oh My Godness, que é uma Megami-sama. É bem legal. Aí teve o Inuyasha, tinha aquele Rama-mei. Rama-mei, engraçado pra caramba.
E tinha um grupinho da galera ali do RPG na época que gostava de anime. E isso foi, como fala? Coaching, né? Trazendo pra gente mais informação sobre esse mundo japonês que a gente não conhecia muito. E daí a Manchete depois veio com força total, aí tinha um monte de coisa pra assistir, né? Sim, isso que foi legal, assim, começou a mexer muito, assim, se você pegar uma banca de jornal hoje aqui, ela tem mais de 30 volumes de mangás diferentes, assim, antes não tinha, quando a gente era criança não tinha, você não sabia o que era isso. Aí foi começando isso, e virou álbum de figurinha, virou roupa, virou tudo, brinquedo pra caramba. Eu vi também uma reportagem que como é que é o nome da empresa lá? Tem uma empresa que fazia, não era Bandai, era uma empresa que trouxe os brinquedos da Bandai aqui pro Brasil. O cara, ele falou assim que depois da estreia dos Cavaleiros, eles estavam com uma meta, uma média, uma projeção lá de 45 mil brinquedos assim, né, de venda, e vendeu 490 mil em não sei quanto tempo, assim, tipo, foi um bagulho gritante, assim. Outra coisa que impulsionou muito com Cavaleiros do Zodíaco, que era uma capa, sempre era a capa do Cavaleiros do Zodíaco, é aquela revista Herói, né? Ela só existiu por causa desse desenho. Aí ela que começou a puxar também outros animes e tal, e falar que existem esses animes, existem super campeões e tal. E ela trouxe tudo isso, assim. E esse negócio dos brinquedos, eu vi que os caras até tiveram que alugar aquele avião Hércules pra trazer brinquedos de Cavaleiro do Zodíaco, porque chegava na loja, tipo, acabava, tinha galera, tipo, pegando o brinquedo, pagando o dobro, o triplo, pra pegar o Seiya, sei lá, um outro cavaleiro ali, porque sumia das prateleiras, assim, era muito engraçado. Realmente, era muito escasso esse tipo de coisa. E caro. E caro. Então, assim, eu lembro mesmo que quando você via alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco, as primeiras coisas que chegaram, eu lembro que era um negócio sem qualidade, porque via umas coisas meio randômicas que chegavam aqui no Brasil, né? Então eu imagino que essa empresa, quando vieram os produtos, ia acabando. Então os produtos oficiais, eu imagino que a procura faz total sentido isso que você tá falando dos números. A gente tinha tanta vontade, assim, era tanta sede atrás desse negócio, que a revistinha lá, Herói, por exemplo, eles conseguiam ganhar muito dinheiro, eu tenho certeza, porque eles, por exemplo, eles se antecipavam. Esse negócio que o André falou, que a gente tinha que ficar esperando o que ia vir depois, a revistinha conseguia antecipar um pouquinho, né, com algumas imagens do que iria vir no futuro, tipo umas coisas totalmente diferentes do que a gente estava vendo naquele momento, e a mesma coisa dos brinquedos, tipo, a gente quando chegava um negócio muito louco, vendia pra caramba. Eu imagino que os caras fizeram muita grana. E não só isso, o bonequinho também, quando alguém te dava o bonequinho do Cavaleiro Zodíaco de plástico, você não queria. Você queria o original lá, a armadura de ferro. Não vem me dar essas porcaria made in China, não. Isso era legal também. E outra coisa, eu lembro na época eu tinha o disco do Cavaleiro Zodíaco que tinha todas as músicas. E a maioria das músicas é legal citar que elas foram feitas e inventadas no Brasil, não veio nada do Japão. Então, foi criado um mercado à parte no Brasil que foi interessante também. E uma terceira coisa que eu queria dizer, eu e o Luciano temos uma história engraçada, a gente tinha um vizinho, um amigo, que ele tinha todas as revistas Herói. Ele era mais bem de vida que a gente e sempre tinha revista Herói. E às vezes eu e o Luciano ia na casa dele, roubava a revistinha, tirava a Xerox, montava a nossa própria revistinha com Xerox e devolvia a revistinha. Sensacional.